Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa videoaula de introdução ao Prolog. Hoje vamos falar sobre recursividade, não é isso? E listas. Esta aula vai dirigida para os estudantes do terceiro ano do curso de Ciência da Computação do Instituto Superior Politécnico da Cala, né, a disciplina de Inteligência Artificial. Esta é a nossa segunda aula. Eu espero que já tenham assistido à primeira aula, que já está disponível. Por se acaso alguém não teve acesso, né? É só procurar por aí, pedir aos colegas que a aula já está disponível. A primeira aula, essa é a segunda. E realmente para entendermos alguns conceitos, né, que a gente vai utilizar por aqui, é importante que já tenhamos assistido à primeira aula. Algumas coisas a gente vai passar por aqui porque realmente já temos conhecimento, já falamos na primeira aula. Então vamos lá. Recursividade e lista. A aula passada a gente falou um bocadinho de recursividade, mas hoje vamos ir um bocadinho a fundo. E no final de tudo a gente vai falar sobre listas, né? São dois conceitos bastante importantes naquilo que é a programação em Prolog. Muito bem, vamos lá. Esta apresentação aqui, né, estará disponível juntamente com o vídeo, né, a videoaula. Estarão disponíveis aí para vocês. Então, podem ir, não é isso, praticando os exemplos que a gente deixou por aqui, que o PowerPoint, né, a apresentação estará disponível. Vamos lá. A gente já falou sobre os operadores lógicos. Voltamos a passar simplesmente porque ainda assim iremos utilizar, então é importante que recapitulemos. Temos aqui os operadores relacionais, que também já na aula passada havíamos falado um bocadinho. Recapitulando aquilo que são as regras, né, e factos, também a gente já havia falado na aula passada. Este mesmo exemplo também a gente já tocou um bocadinho, foi no vídeo passado, assim que se ainda não viu a primeira aula, por favor, para recapitular. Temos aqui os operadores aritméticos relacionais, né? Aqui sim existe uma pequena diferença, só para repassar, né? Temos aqui a adição, não, subtração, multiplicação, divisão de inteiro, o resto da divisão, a potência e a atribuição. Ok? Vamos falar um bocadinho sobre os operadores. Ok? De lembrar que quando a gente utiliza, né, isso, a igualdade, né? Por exemplo, x igual a 1 mais 2, a única coisa que a gente está fazendo é unificar os dois termos. Ok? Se realmente a gente quer adicionar um ao outro, não é isso, ou somar dois valores, então utiliza-se o is, né? Como está por aqui, né? Atribuição. Então é mais ou menos por ali. É algo muito importante em se ter em conta. Ok, vamos falar sobre a recursividade. A recursão dos elementos mais importantes da linguagem Prolog. Este conceito permite a resolução de problemas significativamente complexos de maneira relativamente simples. Isto, vamos dizer que um dos elementos mais utilizados, né, em Prolog realmente é a recursividade. Todos os conceitos complexos, mas na programação em Prolog utilizam-se maiormente a recursividade. Ok? Eu trouxe aqui um exemplo, né? É uma árvore genealógica. Nós, a aula passada, já vimos mais ou menos sobre uma árvore genealógica, né? Temos alguns exemplos. E eu trouxe aqui uma outra árvore genealógica. Temos aqui Pam, Tom, Bob, não é? Pam, Tom são progenitores de Bob. Tom é progenitor de Liz. Bob é progenitor de Anna. Bob também é progenitor de Patty. E Patty é progenitor de Jim. Ok? Então temos aqui mais ou menos a relação, ok?
através dessa regra, ok? Eu vou abrir já aqui, porque a gente vai vendo exemplos, né? Eu vou abrir aqui o meu Prolog. Vamos por aqui. Deixa-me criar aqui um novo projeto. Ok, acho que vou chamar de recursão. Recursividade. Esse é o nosso projeto. Perfeito. Ok, está criado. Está criado o nosso projeto. Perfeito, vamos lá. Então, estas são as regras, né, daquilo que é essa árvore genealógica. Deixa-me ver aqui. Eu vou passar logo ela para o meu editor. Deixa eu copiar por aqui. Vou passar por aqui. Perfeito. Deixa-me só ir organizando as coisas por aqui. Estes aqui tenho que meter em minúsculo. Pam. Temos aqui Bob. Ok, temos Bob por aqui. Temos aqui Tom. Temos Tom por aqui. Temos Liz. Ok. Temos Anne. Bob. Pat. Vou organizar a coisa por aqui. Isso tem que ser minúsculo. A gente falou disso a aula passada. Perfeito. Ok, já temos a nossa regra aqui. É bem colocada. Deixa eu organizar as coisas por aqui. Perfeito. Vamos lá ver. Temos aqui uns exemplos, não é isso? Algum exercício. O primeiro, define a relação filho. A linha B, define a relação de mãe. Define a relação de pai. Define a relação de irmão. Define a relação de avós. E define a relação de descendentes. Ok. Praticamente da linha A à linha B, né? A gente já aprendeu isso na aula passada, né? Que está disponível para vós ali. De qualquer maneira, eu tenho aqui a resolução, né, desse exercício. A gente já não vai ver por aqui em maneira de exemplo, já não vai executar. Vamos diretamente naquilo que é a nossa aula de hoje, mas eu trouxe aqui mais ou menos para a maneira de ilustração. Então temos aqui, não é isso? A relação de filho. X é filho de Y, quando Y é progenitor de X. E por aí fora, a gente pode definir uma outra regra que é mulher, né, para diferenciar quando a gente está se tratando de mãe ou pai, né? Quem é homem, quem é mulher. Também uma regra. Temos aqui irmão, também já vimos na aula passada. X é irmão de Y se tiverem o mesmo progenitor. Esta relação também a gente já viu, não é isso? X é avó de Z se Y é progenitor de Z e X é progenitor de quê? De Y. Esse exemplo a gente já viu a aula passada, no início da linha E. Ok? Vamos pegar aqui outro exemplo, que é a linha D, né? Isso que quer dizer, né? Define a relação de descendentes. Por quê? Porque praticamente quase se trata de uma lista. E quando a gente está a falar de lista em Prolog, não é isso? A gente utiliza recursividade. Estamos, né? A gente utiliza recursividade. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, não é isso? Vamos resolver esse exercício, define a relação descendente em duas maneiras. Vamos resolvê-lo da maneira normal, sem recursividade e utilizando o quê? Recursividade. Aqui estão os dois exemplos. Né? Se a gente fosse, eu não sei se aqui conseguem ver por aqui, deixa eu ampliar um bocadinho. Deixa eu ampliar um bocadinho aquilo que é a nossa árvore genealógica, né? Para a gente ir vendo mais ou menos. Perfeito, acho que conseguimos ver um bocadinho. Deixa eu ampliar um bocadinho mais para aqui. Não. Aqui não. Perfeito. Acho que conseguimos ver mais ou menos. Ok, perfeito. Vamos lá ver. Aqui está a nossa árvore. Vamos lá ver. Sem recursividade, né? Vamos ver o primeiro exemplo sem recursividade. Vamos supor que eu quero saber se Bob é descendente de Pam. A gente vai descendo, né? Vai pegar primeiro esse exemplo, vai pegar esse exemplo sucessivamente. Vamos lá.
Vamos lá ver. Bob, descendente de Pam. É para saber se Bob, que nesse caso seria X, isso é uma regra, né? Vamos supor esse é o exemplo, né? X, descendente de Y. Se Bob, vamos ver nessa árvore genealógica, se Bob é descendente de Pam, como seria? Bob é descendente de Pam, se Pam é progenitor de quê? De Bob, não é isso? Se Y é progenitor de X. Esse seria o exemplo. Perfeito. Vamos supor que eu quero saber se Pat é descendente de Pam. Se Pat, não é isso? É descendente de Pam. Então, com essa simples regra já não nos funcionaria. Então, a gente teria que pegar outro, né? Se Pat é descendente de Pam. Não é isso? Se X é dependente de Y, nesse caso X seria Pat, Y seria Pam. Então, a gente tem que definir. Pat é descendente de Pam se, não é isso? Se, vamos lá ver, Y, que nesse caso seria o Bob, não é isso? Se Y, não é isso? Se Y é progenitor de Z, ok? Se Y, não, Y nesse caso é Pam, perdão aí. Y é Pam. Se Y, Pam, é progenitor de Z, que nesse caso Z seria Bob, e Z, que é Bob, é progenitor de quê? De Pat, ok? Então, praticamente a gente conseguiria definir a descendência nesse lado por aqui. Se Pat é descendente de Pam, repito, Pat é descendente de Pam se Pam é progenitor de Bob, que seria o Z, né? Z, e Bob seria progenitor de Pat. Ok, descendo a um nível mais. Jim, se é descendente de Pam, não é isso? A gente agora vai verificar se Jim é descendente de Pam. Então seria do seguinte, teríamos que acrescentar uma regra mais por aqui, né? Então seria, Jim é descendente de Pam se, né? Jim é descendente de Pam se Pam é progenitor de Bob, que seria o Z, e Bob, que é o Z, é progenitor de Pat, que seria o W, e, não é isso? W, que nesse caso seria o Pat, é progenitor de Jim, ok? Agora imaginemos, essa é uma árvore, não é isso? Muito pequena. Vamos imaginar se a árvore tivesse não sei quanto, uns 50 descendentes. Então a gente tinha aqui, aumentando as regras, não é isso? Isso seria um trabalho muito, mas muito exaustivo. Teríamos mais descendentes na árvore e automaticamente tínhamos que ir acrescentando o quê? Mais regras por aqui para acompanhar a descendência. Então, uma maneira mais simples de poder realizar, não é isso, esse trabalho, para poder mostrar, não é isso, essa descendência, então seria com a recursividade. Então a gente praticamente aplicaria umas duas regras e através da recursão, não é isso? Ele poderia definir o que a gente está buscando. E é esse exemplo que nós temos por aqui. Atenção, esta aqui seria a nossa condição de parada, porque na recursividade, se não tiver condição de parada, ele não tem como saber onde tem que deter-se. Então, é preciso uma condição de parada, ele vai girar. Se a gente não coloca uma condição de parada, então ele vai girando e sem fim, não é? Isso torna-se um ciclo infinito. É necessário definir uma condição de parada. E a nossa condição de parada, nesse caso, seria essa que a gente tem por aqui, né? Seria essa que a gente tem por aqui. Então, vamos lá ver. Vamos lá ver. Descendente, não é isso? X descendente de Y, ok? X descendente de Y. Olha, eu vou copiar isso aqui, deixa eu lá ver, para a gente agora entender bem. Deixa eu copiar por aqui. Vou tirar esse elemento aqui de cima, vou ampliar. Perfeito. Vou tirar esse daqui para a gente entender esse exemplo da recursão, né? Deixa eu lá ver. Deixa eu baixá-lo aqui. Vou colocar por aqui, para ampliar um bocadinho a nossa árvore. Deixa eu colocar um bocadinho mais para baixo. Perfeito. Ok, perfeito. A ver se conseguimos ampliar um bocadinho a nossa... Ok, aqui a gente talvez consiga ver melhor. Deixa eu subir um bocadinho isto aqui. Perfeito. Assim a gente consegue ver melhor. Ok, vamos lá ver.
precisamos de uma condição de parada. Esta será a nossa condição de parada. Ok? Vamos lá ver. X, não é isso? X é descendente de Y se Y for progenitor de X, né? Assim como no exemplo passado a gente foi vendo, né, a relação, não é isso? A relação entre todos, se existe realmente uma relação entre todos eles para dizer que Jim é descendente de Pam. Então a mesmíssima coisa pode acontecer por aqui, ok? Então essa seria a nossa condição de parada. Okay? Quando esta condição de parada se cumprir, então termina a nossa recursão. Perfeito? Vamos lá ver então. Eu vou começar vou pegar essa regra aqui, né? Vou pegar essa regra aqui, eu vou colocar já aqui, né? Porque à medida que a gente vai explicando, né? À medida que a gente vai explicando, podemos ir verificando, né, o resultado. Vamos lá guardar, né? Vamos lá ver como é que se comporta aqui. Perfeito, acho que está, né? Acho que está, vamos lá ver. Ah, perfeito, agora sim. Agora sim, perfeito. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Então, vamos dar o nosso exemplo na mesma sequência que vimos no exemplo passado, né? Vamos começar por perguntar se Bob é descendente de Pam, né? Assim, para ver se a coisa funciona até o final, né? E por mais que tivesse mais elementos na nossa árvore, ou na nossa árvore genealógica, automaticamente nos daremos conta que seria a mesma coisa, se pode resolver, né? Do mesmo jeito. Vamos lá ver então. Bob é descendente de Pam. Vamos lá ver. Bob é descendente de Pam. Ele, primeiramente, a coisa que, quando a gente começa por verificar o exercício, a primeira coisa que ele verifica, né, é a condição de parada. Se não se cumprir a condição de parada, então automaticamente salta para esse seguinte nível, não é isso? E vai continuando com a nossa recursão. Então vamos lá ver. Bob, né, é descendente de Pam, tá aqui, né? Bob é descendente de Pam se, não é isso? Pam for progenitor de quê? De Bob. Vamos lá verificar isso, né? Vamos lá verificar. Aqui temos, né? Deixa eu ver por aqui. Descendentes, né? Descendente, vou dar um exemplo por aqui. Vamos lá ver. Bob. Eu coloquei tudo letra minúscula, né? Bob. É isso. Se Bob é descendente de Pam. Ok? Vamos lá ver. Bob é descendente de Pam. Ok? Temos aqui um errozinho. O que aconteceu? A ver, me diz que alguma coisa não vai bem por aqui. A regra seria esta aqui, né? Vamos lá ver, né? Será que escrevi alguma coisa errada? Descendente, ok. Faltou a letra N por aqui. Ok, deixa eu entrar aqui. Então, vou repetir aqui, né? Que me faltou a letra N. Por isso não compilou aqui. Me faltou aqui, né? Errei um bocadinho aqui, mas ele já corrigiu, dizendo que esta seria a forma correta, né? Vamos lá ver. Então, a gente verificará desse jeito. Se Bob é descendente de Pam, ok? Vamos lá verificar. E ele me diz que é descendente. Então, ao primeiro nível da nossa árvore, ele conseguiu verificar. Perfeito. Vamos lá verificar se Pat é descendente de Pam. Então, já por aqui, acho que vamos passar por um nível mais baixo, né, na nossa recursão. Vamos lá ver. Pat, nesse caso seria X. Pat é descendente de Pam se, não é isso? Se Pam for progenitor de Pat. Vemos que Pam não é progenitor de Pat. Então, ele entra por aqui, não é isso? Vamos entrar por aqui. Não se cumpre a condição de parada, né? Então ele vai por aqui. Vamos por aqui. Pat, né? Pat é descendente de Pam, né? Pat é descendente de Pam se, vamos lá ver, se Pam for progenitor de W, nesse caso W seria Bob, não é isso? Se Pat for progenitor de Bob, e depois a gente volta a entrar a reiniciar o método. Nesse caso, quais são as variáveis que ele vai levar? Os valores das variáveis. Nesse caso, vai levar Jim, não é isso? Vou repetir por aqui. Pat é descendente de Pam se
Pam for progenitor de W. W seria Bob. E Jim, não é isso? Perdão. Pat for descendente de Bob. Então ele entra por aqui de novo. Ao entrar, reinicia. Este aqui é o mesmo método. Chama o método. Nesse caso, o que vai levar é... Nesse caso, o que ele vai levar é Pat e Bob. E ele pergunta, Pat, né? Pat é progenitor de Bob se Bob for progenitor. Pat é descendente. Pat é descendente de Bob se Bob, não é isso? Se Bob for progenitor de Pat. E a condição se cumpre. Então, automaticamente, ele retorna que é verdadeiro. Vou repetir, né? Para entendermos bem. Vamos lá ver. Pat, não é isso? Pat é descendente de Pam, não é isso? Pat, que estamos por aqui, é descendente de Pam. Se não se cumpre essa condição, se Pam for progenitor de Pat. Pam não é progenitor de Pat, então eles de Pat. Então saltamos por aqui. Então vamos lá ver. Vamos lá ver. Pat é descendente de Pam se Pam for progenitor de W, W é Bob, e Pat for descendente de Bob. Então chamou um método e entra de novo por aqui para confirmar. Para confirmar se realmente essa condição aqui é verdadeira. Temos um i por aqui, só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros, né? Então entra por aqui e pergunta, não é isso? Nesse caso as variáveis que ele leva são Pat e Bob. Então ele diz assim, Pat, não é descendente de Bob se, nesse caso, Bob for progenitor de Pat. E nesse caso cumpre a condição. Então, ao voltar, este é verdadeiro e este também é verdadeiro. Então a condição se cumpre. Vamos lá provar se está funcionando, né? Então o que aconteceria por aqui? Vamos lá ver. Então seria descendente, seria aqui em vez de Bob, seria, estamos a provar com Pat agora, né? Pat. Vamos lá ver. Automaticamente se cumpre a condição. Pat é descendente de Pam. Ok, vamos baixar um bocadinho mais o nível da nossa árvore, né? Nesse caso vamos tentar com Jim. Jim, descendente de quê? De Pam. Então a pergunta seria a mesma. Mas o Jim é descendente de Pam. Então vamos lá ver por aqui. A pergunta seria a mesma. Vamos lá ver. Jim é descendente de Pam. Ok? Se Pam for progenitor de Jim. Não se cumpre, né? Então a gente vai saltar por aqui. Entramos e pergunta, né? Realizamos a mesma pergunta. Jim é descendente de Pam se, aqui entramos, perguntamos se Pam, não é isso? For progenitor de W, que é Bob, ok? E Bob, estamos, né? E, temos aqui, não é isso? O conector lógico. E, entramos em descendente de novo. Seria Jim for, se Jim for descendente de Bob, que seria o W nesse caso. E ele volta a entrar por aqui e pergunta, não é isso? E pergunta, Jim é descendente de Bob se, não é isso? Se Bob for progenitor de quê? De Jim. Não se cumpre, então ele entra por aqui. Então a gente tem Bob aqui, né? Tem Jim é descendente de Bob, né? Esse caso seria Bob. Se, entramos por aqui, Bob for progenitor de quê? De Pat. Se for progenitor de Pat, e, né, nesse caso, Jim descendente de quê? De Pat. E volta a entrar por aqui e pergunta, não é isso? Aqui agora leva Jim e Pat. Jim é descendente de Pat se Pat for progenitor de quê? De Jim. Então, automaticamente a condição é verdadeira. E ao retornar, não é isso? Todos os valores vão nos dando verdadeiro. Retorna verdadeiro e automaticamente é verdadeiro. Então, o que nos dá é
verdadeiro. Vamos lá provar. Vamos lá provar. Então seria nesse caso, teríamos que provar desse jeito. Aqui são Jimmy e Pam, né? Então a única mudança que eu vou fazer aqui nesse caso seria Jim. Jim, descendente de Pat. E nos deu verdadeiro, né? Jim é descendente de Pat, ok? Então temos aqui esse exemplo. Então, por mais que tivéssemos mais níveis na nossa árvore, aqui a gente fez com simplesmente umas 3 iterações, ok? Mas se tivéssemos mais de 5, 7, 8 iterações, praticamente o exemplo seria mesmo. Significa que seja quão grande for a árvore, este exemplo aqui, né? Este exemplo essa regra da recursividade se poderia cumprir, né? Vemos que é mais fácil realizar o exercício com recursividade que sem recursividade, né? Porque a gente aplicar sem recursividade, então a gente tinha que, por cada nível, por cada interação da árvore, a gente tinha que criar uma regra por aí, e a coisa ia crescendo. Com 50 iterações, teríamos 50 regras por ali. Mas com recursividade a coisa fica muito mais fácil, né? A gente tem que percorrer uma lista, né? Uma árvore. Perfeito. Aqui eu deixo esse exemplo, né? Vamos provando esse exemplo por aqui, né? Temos aqui uma cadeia alimentar para os ursos, né? Animais, né? Vão aqui provar. Eu já coloquei aqui, né, o resultado, mas vamos provando aí as interações para ver como funciona. Então, praticamente, né, este foi o exemplo acerca da recursividade. Então, espero que tenham entendido. E vamos praticar aqui com esse exercício que nós temos por aqui, né? Esse exercício que eu deixei por aqui, já deixei aqui o resultado. Ok, agora acho que já estamos em condições de falarmos um bocadinho sobre listas, né, em Prolog. Ok, a gente conhece bem, né? Lista, a definição de uma lista é uma estrutura mais simples em Prolog e pode ser aplicada em diversas situações, né? Como temos por aqui, né? Temos uma lista contendo os elementos, Ana, Tênis e Pedro, né? E em Prolog pode ser escrita dessa maneira. Temos aqui, né, um vetor, né, que tem vários elementos, ok? Aqui temos uma lista em Prolog, vamos, né? Um exemplo simples. Diz que em Prolog, né, utiliza aqui os colchetes, que é apenas uma melhoria da notação, pois internamente as listas são representadas como árvore, que temos exemplo por aqui, né? Dessa maneira é como se representa as listas internamente em Prolog. Então, né, Ana, Tênis, Pedro, representado desta maneira aqui. Estamos, né? Perfeito. Vamos seguir por aqui, ok? Aqui temos alguns conceitos bastante importantes. Diz que para entender a representação de lista do Prolog é necessário considerar 2 casos, né? Aqui, este exemplo aqui, como temos por aqui, significa que uma lista vazia, né? Os colchetes, sem nada por dentro, né? É uma lista vazia. Ok? Vamos lá ver. Outra coisa, o primeiro item da lista sempre, né, é chamado de cabeça, head. Em inglês, né, head. Esse é o primeiro elemento da lista. A parte restante da lista é chamada de cauda, ok? Chamada simplesmente de cauda. Então, com isso eu quero dizer que em Prolog, normalmente considera assim, o primeiro elemento da lista e o resto, que eu não preciso de saber o resto, sei que, então, tudo é dominado como cauda, ok? Tail. Tudo é cauda, ok? Temos aqui o exemplo, estamos, né? Ana é a cabeça, ok? Da lista e Tênis e Pedro é a cauda da lista, né? Eu não preciso de saber, são simplesmente a cauda, ok? Perfeito. Vamos lá ver. Em geral é comum tratar a cauda como um objeto simples, ok? Temos aqui a cauda, L. Significa que normalmente em Prolog, não é isso? A cauda lhe representamos como um objeto, né? Assim seria, eu vou dar um exemplo aqui, né? Aqui já temos um exemplo por aqui. Nesse caso seria, temos A, B, C. O B e o C seriam a nossa cauda. Então a representação seria desse jeito em Prolog. Temos A, né, com a cabeça, que é a cabeça, e o demais seria a cauda. Assim seria mais ou menos a maneira de representar.
Okay? O Prolog também fornece uma notação alternativa, okay? Para separar a cabeça da lista. Okay? Então, temos aqui esta cabeça e para separar os dois elementos, uma notação alternativa é colocando essa barra vertical, que é uma das mais utilizadas. Né? Ok, perfeito. Vamos lá ver. E outra coisa, né? Deixa-me colocar por aqui. Deixa-me subir aqui um bocadinho. Esta aqui seria a anotação, né? E outra coisa, em Prolog, normalmente, quando a gente vai... Deixa eu ver aqui. Ok? Neste caso, eu tenho a cabeça, né? Eu tenho a cabeça. Ok? E quando encontramos uma anotação parecida a esta aqui, né? Aí está por aqui, significa que a gente está a tratar. Colocamos esta guião baixo, né? Colocamos a cabeça, isso significa que estamos tratando simplesmente da cabeça, não nos interessa a cauda, não é isso, os demais elementos. Significa que a gente vai trabalhar simplesmente com o primeiro elemento. Isto aqui é a notação em Prolog, ok? Perfeito. E quando a gente faz o inverso, né? Aqui, né? Por aqui, né? Significa que a gente vai tratar com, né? A cauda, né? Não nos interessa os outros elementos. Okay? Então, são conceitos bastante importantes, né? De se ter em conta. Né? Significa que estaremos simplesmente trabalhando com a cauda. Perfeito. Diz que frequentemente existe a necessidade de realizar operações em listas, por exemplo, buscar um elemento que faz parte de uma lista. Ou para verificar se um nome está na lista, é preciso verificar se a lista está na cabeça ou se ela está na cauda da lista. Perfeito. Vamos ver aqui esses exemplos, né? Temos aqui algumas regras. A primeira regra para verificar se um elemento X pertence à lista é verificar se ele se encontra na cabeça da lista. E aqui temos aqui o exemplo básico, né? Para verificar se um elemento pertence a uma lista, a primeira coisa é verificar se ele está na cabeça. Nós temos aqui X, né, que é o elemento que a gente quer verificar se está na cabeça da lista. Temos X e aqui temos a lista, não é isso? Verificar se ele está na cabeça. A segunda condição, né, deve verificar se o elemento X pertence à cauda da lista. Né? E temos por aqui. Né? Estamos por aqui. E com isso aqui pertence, não é isso? A gente conseguiria ver se está na cabeça. Em outras palavras, podemos dizer que, primeiramente, ele verifica se o elemento, quando a gente está a buscar um elemento, né, numa lista, nesse caso estamos buscando o X dentro dessa lista, é verificar se ele está na cabeça. Se ele não estiver na cabeça, então automaticamente vai procurando, não é isso, nos demais elementos que, nesse caso, é a cabeça. Né? Com esta regra por aqui, a gente estaria buscando, não é isso, na cauda se o elemento, não é isso, se encontra lá. Perfeito. Temos aqui a regra, né, para verificar, ok? Eu vou colocar aqui, não é isso, a regra. Ok, perfeito. Né? Vou copiar isto aqui. Vamos lá ver, né? Vamos lá verificar aqui no Prolog. Olha, eu vou criar, né, outro elemento. Deixa eu lá criar. A ver. A ver. Sim, novo. Ok, vamos lá criar. Acho que vou dar o nome de lista. Okay? Onde a gente estará trabalhando com as listas. Perfeito. Aqui a gente estará trabalhando com as listas. Então vou colocar por aqui. Oba. Perfeito. Deixa-me aqui aumentar. Aqui. Vai por aqui. Ok. Pronto. Vamos lá. Vamos lá prosseguir. Ok. Deixa-me fechar este por aqui. Okay, que a gente estará trabalhando com este que temos aqui.
Ok, um programazinho. Deixa eu lá ver. Muito bem. Temos aqui programa para buscar, né, por um elemento em uma lista. Podia ser o seguinte, né? Então, temos aqui a nossa condição de parada, né? Elemento, para ver se o elemento, né, que a gente está buscando, que é esse por aqui, está na cabeça. Então, teríamos aqui o elemento que a gente está a buscar. Teríamos aqui a lista, não é isso? Esta aqui é a lista. Aqui seria o primeiro elemento da lista. E aqui seria a cauda. Perfeito. A primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte. É verificar, não é isso? Se o elemento que a gente está a buscar, não é isso? Primeiro verifica se o elemento que aqui, né? Aqui, por aqui, né? Verificar se o elemento que a gente está a buscar está na cabeça. Se por acaso ele não estiver na cabeça, então ele salta para aqui e verifica se está na cauda. Vai verificando elemento por elemento. Em outras palavras, o termo que utiliza-se em Prolog, né, quando estamos a falar de percorrer uma lista, é descabeçar. Significa que, quando ele verificar por aqui, se ele não estiver na cabeça, automaticamente o próximo elemento da cauda é que passa para a cabeça. E o elemento que estava na cabeça é descartado. Em outras palavras, vamos ver aqui o exemplo, né? Vamos ver aqui a pergunta que se pode fazer em Prolog, né? Ele verifica este elemento é o primeiro, este aqui está na cabeça. Se estiver na cabeça, automaticamente termina. Se ele não estiver na cabeça, então a cabeça sai e vem uma nova cabeça. Automaticamente pergunta por aqui, não é isso? Se está na cauda e volta para aqui e vai perguntando elemento por elemento. Vamos ver por aqui, né? Oba, temos um errozinho. Guardamos aqui, deixamos lá, vamos lá, por aqui. Oba. Perfeito. Ok. Deixa eu colocar aqui em minúsculo, né? Aqui este elemento aqui, né? Deixa eu colocar por aqui. Perfeito. Perfeito. Ok, tem mais algum por aqui? Ok, temos esse aqui. Perfeito. Agora sim, vamos lá ver. Vamos lá ver por aqui. Estamos. Ok, vamos lá ver. Então, aqui estaria a nossa lista. Aqui estaria a nossa regra, né? Esta aqui é a nossa regra. Então, aqui temos o exemplo de uma lista. Temos aqui. O elemento que a gente está a buscar seria esse aqui, não é isso? Então, esse aqui é a nossa lista, A, B, C. Automaticamente, opa, temos um erro por aqui, vamos ver. ABC. Ok, deixa eu voltar por aqui. Tem que estar assim, ó, uma coisinha por aqui, vamos lá ver. Ok, assim, tem que estar maiúsculo assim. Deixa eu lá ver, perfeito, agora sim. Não são variáveis. Ctrl C. Perfeito, agora sim. Vamos lá ver. Ok, assim agora sim vai funcionando. Temos aqui, né, o elemento que a gente está a buscar, nesse caso o A, né, e verificar se ele se encontra na lista. Automaticamente ele está na cabeça, né? A gente vê que é verdadeiro. Perfeito. Vamos lá mudar de posição, né? Vou colocar o A, vou meter o F, né? Aqui vou colocar o A no meio. Ok, coloco o A no meio, né? Para ver se ele vai verificar e automaticamente ele diz que é verdadeiro, não é isso? Que este A se encontra na lista. Vamos voltar a ver, né? Outro exemplo. Se eu colocar o A mais para o final, né? Vou colocar o A por aqui. Automaticamente continua me dizendo que está
está por ali. E se eu não colocar o A, né, na lista, automaticamente ele vai me dizer que é falso. Não pertence, né, isso à nossa lista. Então, o que está acontecendo por aqui é o seguinte. Né, a primeira coisa que ele faz é verificar se está na cabeça. Né, esse está na cabeça. Se ele não estiver na cabeça, então ele começa a verificar os outros elementos, que é este aqui, que é pela cauda. Automaticamente ele vai passando. Significa que, o exemplo, se nós tivéssemos esse por aqui, né? Vou colocar B por aqui, e aqui vou colocar o A, né? Perfeito. Então ele primeiro verificaria se está aqui na cabeça, com este aqui, esses comandos. E se ele não está, automaticamente descartaria a cabeça e passaria a verificar os principais, os demais elementos, né, que fazem parte da cauda. Perfeito. Vamos ver outro exemplo por aqui, né? Se por se acaso, né, o elemento não estiver, então nos diria realmente falso. Ok? Se a gente colocasse por aqui, ele nos imprimiria, nos traria todos os elementos da lista. Ok? Perfeito. Vamos voltar por aqui. Temos mais exemplos. Se a gente quisesse verificar, né, o último elemento, automaticamente, né, se quiséssemos nos deslocar para o último elemento da lista, verificar se é o último elemento da lista. Okay? Então teríamos aqui a nossa condição de parada, não é isso? Significa que na nossa condição de parada por aqui, já que a gente coloca simplesmente elemento, significa que automaticamente ele vai simplesmente verificar no quê? Na cauda, a parte de trás. Não lhe interessaria realmente o que vem em frente. Por exemplo, se eu colocasse desse jeito, significa que ele tinha que verificar os elementos da cabeça. Ok? E se não tiver na cabeça, automaticamente passa para a cauda. Ou os elementos da cauda passariam para a cabeça para verificar se está por ali. Mas quando eu coloco desse jeito, significa que ele vai diretamente para o final da lista. Né? O último elemento da lista. E temos por aqui, né? Temos aqui o resto do código. Essa seria a nossa condição de parada. Né? Então, os demais elementos seriam esse aqui. O último elemento, não é isso? E verificaria que a cauda. Automaticamente iria para a cauda. Vamos lá verificar. Vou copiar essa regra por aqui. E vou colocá-la, né? Aqui, por aqui. Perfeito. Deixa eu guardar. Ok. Vamos lá executar. Então vamos lá ver. Vamos lá ver o nosso exemplo. Né? É para verificar o último elemento. Ok. Vamos lá ver. Vou colocar aqui o último. Ok. Último, perfeito. Ok? Nesse caso viria falso, né? Porque não pertence para ali. Eu vou colocar como último elemento A para aqui. E automaticamente nos diz que pertence por ali, né? É o último elemento da lista. Estamos, né? É o último elemento da lista. Okay? Agora, se eu coloco o A em frente, nós como cabeça, automaticamente nos diz falso, porque na nossa regra por aqui, na nossa regra, né? Na nossa regra por aqui, a gente estaria buscando pelo último elemento, ok? Opa. A gente estaria buscando pelo último elemento da lista, ok? É o que nos interessaria, o último elemento da lista. Então, é o que ele passaria a verificar. Perfeito. Vamos ver outro exemplo. Verificar se um elemento pertence a uma lista, ok? A gente aqui vai verificar, né? O exemplo é quase o mesmo. Vamos verificar se um elemento está na lista, que seria uma outra maneira de representar. Seria bem parecido ao exemplo que a gente já viu, né? Verificar se um elemento está numa lista, na lista, seja lá em frente, atrás, sucessivamente. Então significa que o exemplo seria esse, né? Temos por aqui, né? O elemento que a gente está buscando é X, e aqui temos a nossa lista. Perfeito. Então a gente vai fazer o quê? É verificar a cabeça. Tá, né? E se ele não estiver na cabeça, então a gente devia verificar os demais elementos, ok? Aqui, não é isso? Da cauda.
justamente o que aconteceria é ele estaria descabeçando. Significa que se na primeira volta o primeiro elemento não estiver, quando ele for chamar o método recursivo de novo, automaticamente, ok, outro elemento passaria para a cauda. Eu vou dar um exemplo por aqui, né? Temos aqui a nossa lista: A, B, C, D, deixa eu colocar vírgula, né? B, C, D, F. Significa que o elemento que a gente está buscando, nesse caso, né, que seria, se fosse X, o que a gente está buscando seria, por exemplo, o D. Perfeito, seria o D. Então, X é o D, né? Então, a primeira coisa que ele verificaria é se o primeiro elemento da lista, que é o D, não é isso? O primeiro elemento da lista, que é o A, é igual a D, né? Que é o elemento que a gente está buscando. E eles não são iguais. Como não são iguais, automaticamente passa por aqui, volta a chamar o método. Nesse caso, na segunda volta, né, ele vai pegar os elementos da cauda. Então, automaticamente, na segunda interação, aqui na cabeça já não teríamos o A, teríamos o B. Okay? Ele descabeça, tira essa cabeça e coloca outra cabeça aqui em frente. E verificaria. Se não for esse, automaticamente volta por aqui, chama o método recursivo de novo. Okay? O próximo elemento na outra interação seria o C. Aqui seria X comparando com C. Não são iguais, então voltaria a verificar sucessivamente até encontrar o D. Então esse seria praticamente o nosso exemplo. Okay? Temos aqui verificar se um elemento último da lista, esse que a gente já viu por aqui também. Temos uma maneira aqui de representar. Quando a gente coloca, por exemplo, esse traço por aqui, como eu já havia explicado, significa que não me interessa a cabeça, ok? Não me interessa a cabeça. Eu quero saber dos demais elementos que estão na lista completa ou na cauda, ok? Mas quando, por exemplo, eu coloco alguma coisa por aqui, significa que me interessa a cabeça, tá? Mas, né? Me interessa a cabeça e a primeira coisa que eu vou verificar é a cabeça. Então, por aqui é a mesma coisa, ok? Eu quero verificar o último elemento da lista. Então, a minha condição de parada na hora da verificação que temos aqui, né, isso, ele vai verificar simplesmente, ok? Simplesmente o último elemento da lista. Estamos, né? Mas se eu coloco desse jeito, atenção, se eu coloco desse jeito, né? Se eu coloco desse jeito, automaticamente ele vai me verificar o primeiro elemento da lista. Estamos, né? Mas quando eu coloco desse jeito, será simplesmente o último elemento da lista. Vamos ver aqui outro exemplo, né? Verificar se a lista tem 2 elementos consecutivos, ok? Verificar se a lista tem 2 elementos consecutivos. Como havia dito, né? Temos aqui os 2 elementos consecutivos seriam esses por aqui. Eu vou verificar x e y, né? Se seguem, significa que outra coisa importante. É possível colocar mais elementos na cabeça? Sim, é possível, como vemos nesse exemplo aqui, né? Colocou-se mais elementos na cabeça. Significa que ele vai comparar 2 elementos ao mesmo tempo, né? Se são consecutivos. Eu coloco 2 números, vamos ver o exemplo daqui a nada. Então ele vai verificar se esses 2 elementos são consecutivos na nossa lista. Então temos aqui x, y, né? Quero verificar o x e y, se estão na cabeça, não é isso? Se são os primeiros elementos da cabeça, ok? Então, automaticamente eu vou verificar, não é isso? Se x e y é igual a t. Deixa eu pegar isso aqui, né? Vou pegar isso aqui para a gente verificar, né? Vou colocá-lo por aqui. Deixa eu lá compilar, né? Perfeito. Tem algum problema aqui? Ok. Só estou aqui ponto, né? Agora sim. Perfeito. Ok. Agora sim, perfeito, né? Vamos lá verificar. Consecutivos, né? Vamos supor, deixa eu escrever aqui. Consecutivos, né? Vou escrever bem sim. Claro que sim. Vamos lá ver. Então, vamos ver a nossa lista, né? Vou dar um exemplo daqui da lista. Os elementos que eu estou buscando é o 1 e o 2, né? Perfeito. E a nossa lista seria essa aqui. Os elementos que eu coloquei aqui. 2, 3, 4. 2, 3, 2, 3, 4, né? Então eu vou colocar os elementos consecutivos que eu estou buscando, né?
1 e 2. Perfeito. Eu estou a buscar. Está aqui. Esses são os elementos que eu estou a buscar, né? E perfeito. Tá, mano. Vou verificar. Automaticamente me diz que se encontra na lista, ok? Ele se encontra, porque eu estou a buscar 2 elementos consecutivos. Então ele vai me verificar. Na primeira interação vai me verificar esses 2 por aqui. Se não forem, eles descarta, vai pegar esse, primeiro este por aqui, né? Esses 2, não descarta esse aqui, verifica esses por aqui, descarta, verifica este com esse, depois descarta, verifica este com esse. Então seria o que está a acontecer aqui, né? Seria o processo que estaria acontecendo ali. Ok, vamos lá ver com outro exemplo. Vamos supor que eu não coloque nenhum elemento consecutivo. Vou colocar 4 aqui. Perfeito. Então me diria falso, porque não tem nenhum elemento consecutivo aqui, né? Então este seria o exemplo, né? O exemplo que temos por aqui. Ok? Perfeito. Eu deixei aqui 2 exercícios. Verificar se os elementos de uma lista pertencem a outra na mesma ordem. Ok? E o outro seria comparar se os elementos, né? Se os últimos elementos de uma lista são iguais. Okay? Comparar se os últimos elementos de 2 listas, ok? São iguais. Significa que eu teria 2 listas, né? E comparar se os últimos elementos são iguais. Ok? Esse exercício eu vou deixar para vocês, né? Para ver se conseguem. Não, deixa-me lá resolver, né? Vamos lá resolver. Né? Vou resolver isso aqui primeiro. Verificar se os elementos de uma lista pertencem a outra na mesma ordem. Vamos lá verificar. Ok? Então vou colocar por aqui, né? Vou verificar, né? Vamos lá verificar se realmente vamos ver o exercício, né? Ok, deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu colocá-lo por aqui. Perfeito, né? Vamos lá ver o exercício. É verificar se os últimos elementos de uma lista pertencem a outra na mesma ordem, né? Então seria mais ou menos, vou colocar por aqui, né? Vou colocar por aqui, seria, por exemplo, tem uma lista 1, né? E 2, opa, 1, tem 1 e 2, ok, perfeito. E eu vou verificar se eles pertencem, por exemplo, a esta lista. Essa segunda lista seria, por exemplo, 1 e 2, né? Na mesma ordem. Podia ter mais elementos, né? Podia ter mais elementos, mas o mais importante é verificar se esta lista completa está dentro desta na mesma ordem. Seria 1, 2, também teria 1, 2. Não importa o tamanho da outra lista, né? Vamos lá verificar então esse exemplo. Seria, vou colocar o nome de prefixo, porque eu quero saber, né, o prefixo, se os prefixos são iguais das 2 listas. Então, vamos lá ver. Qual seria a nossa condição de parada aqui? A nossa condição de parada seria verificar até que a lista, né, estiver vazia, porque eu preciso que a primeira lista esteja completamente vazia. Vai comparando até a primeira lista estar vazia. É isso? Então, eu vou colocar assim. A minha condição de parada é até essa lista estiver vazia. Agora, a segunda lista não me interessa se fique vazia ou não, se ainda restam elementos excessivamente. Então eu vou deixar por aqui. Isso significa que não me interessa o que acontece com a próxima lista. Ok? Essa seria a nossa condição de parada. Então, vamos lá executar o método, né? Então seria, aqui colocaríamos, nesse caso seria H1. H1 seria para mim a primeira lista, não é isso? Me interessa a cabeça, tanto a cabeça como a cauda. Tudo isso me interessa, por isso eu vou colocar por aqui. Estamos, né? Cabeça, ok? E a outra lista é exatamente a mesma coisa, né? Que seria H2, né? E também me interessa a cauda, ok? Me interessa a cauda e a cabeça, perfeito? Por isso eu vou colocá-lo por aqui igualmente, estamos, né? Perfeito, vamos lá ver onde estão os 2 pontos, ok? Ok, perfeito, vamos lá ver. Então eu vou comparar aqui. Vou comparar o primeiro elemento, que é a cabeça, as 2 cabeças, né? Para ver se eles,
automaticamente são iguais. Eu vou comparando este com este, depois este com esse, comparo este com esse e confirmo, né? Se automaticamente já na primeira forem diferentes, ele vai me dar aqui, vai me dizer que não são iguais. Então primeiro vai buscar este com esse, que são as cabeças, vai dando a volta, vai perguntar, a lista já está vazia, não está vazia. Então, quem era a cabeça desaparece e o outro elemento a seguir passa para a cabeça e volta a perguntar o 12 e o 12, possivelmente até a primeira lista tiver que vazia. Essa seria a nossa condição de parada. Deixa eu colocar aqui, prefixo, né? Prefixo, isso. Então, eu vou lhe passando o que? A cauda. Significa que na primeira interação, confirmos, não é isso? As cabeças, então não me interessa, então lhe passo por parâmetro, né? A cauda. Que ele vai verificando a cauda para saber até que realmente estiver terminado. Vamos lá testar, né? Vamos testar esse exemplo. Então, nesse caso, teríamos as duas listas. Eu coloquei o nome de prefixo. Estamos a verificar o prefixo, né? De duas listas. A primeira lista eu vou colocar 1, né? E 2, no exemplo que vimos por aqui. E a segunda lista, né? 1, 2, 3, né? Por aí fora. 4, né? 4 por aí fora e pronto, vamos lá ver. Então, automaticamente me diz que é verdadeira, porque os primeiros elementos, né, dessa lista estão por aqui dentro. Vamos colocar, né? Vamos supor que eu vou aumentar aqui o 3, né? Então vai ficar 1, 2, 3. Ele vai me dizer que é verdadeiro. Agora eu vou alterar a cabeça. Vamos supor que neste já é diferente. Ele vai verificar 1 e o 2 vai diferente, automaticamente vai me dizer que é falso. Já não avança porque os elementos, né, não pertencem. Ok, perfeito. Esse último exercício que nós temos por aqui, né, eu vou deixar para vocês, para encontrarem a solução, né, poderem exercitar. Então resolvemos por aqui. Perfeito. Então essa foi a nossa aula, né, sobre listas. Então vamos esperar, né, por se acaso tenham alguma dúvida sobre um ou outro assunto. Ok. Para não fazer a nossa aula muito longa, terminamos por aqui. Ok. Espero que exercitem bastante, né. Possivelmente depois deixe mais exercícios. E os que não viram a primeira aula, reforço nisso de verificar na primeira aula para poderem entender bem esta segunda aula. Então, estamos juntos e bons estudos por ali.